você. Obrigado você que está aí na companhia. Queremos agradecer você que está ligadinho desde o período da manhã. Nós já passamos aqui pelo período do café, você perdeu. Café abençoado. Chegamos no período do almoço, bênção de Deus. Chegamos agora no período da tarde, entrando para a noite. E com certeza tem surpresa de Deus para a nossa vida. Vai ser coisa maravilhosa, hein? Com certeza. E estamos também nesta tarde, início de noite, né? O início de noite, já é noite, às 19h16 do dia 21/12 de 2019, com o nosso coordenador de missões. Nosso coordenador de missões, evangelista Fábio. É uma pessoa que temos um carinho muito grande, tem trabalhado aí na frente desta obra de missões. E obra de missões não é fácil, né, Gabriel? Com certeza. Gabriel está aqui conosco, trabalhando, ajudando o evangelista Fábio na congregação. E é um trabalho árduo, um trabalho que você coloca as mãos aonde o inimigo está operando, porque você consegue tirar vidas que o inimigo está usando para trazer para o reino de Deus e que ele dê um banho com seu sangue e comece a usar através do seu Espírito Santo. Então, maravilha de Deus. Fábio, paz do Senhor, e eu quero te dizer que é uma alegria muito grande você estar conosco. A paz do Senhor, para mim é um grande privilégio poder estar aqui juntamente com os irmãos, especialmente nessa igreja que tem uma história na minha conversão. Foi nessa igreja aqui que eu comecei a ouvir as primeiras pregações para que eu pudesse um dia retornar à casa de Deus. Isso lá atrás, próximo do ano 2000, 2001, ainda quando o pastor Sebastião ainda era pastor dessa igreja, mas foi através dessa igreja, então ela tem um carinho especial. Quero também nessa oportunidade parabenizar esse trabalho que é realizado aqui juntamente com a igreja de Jardim Tar, mas na direção do pastor Adilson. É o primeiro ano dessa rádio, mas a gente sabe que esse trabalho é um trabalho também colaborativo, voluntário, e assim como tudo que na obra de Deus. Então também queria parabenizar os irmãos. Eu tenho visto aqui durante essa tarde o trabalho dos irmãos, assim, a disponibilidade, e os irmãos estão de parabéns por essa obra, que isso possa alcançar corações. Com certeza esse ano eu tenho certeza que os irmãos já atingiram corações, pessoas que através desse canal ouviram a palavra de Deus e através desse programa receberam o toque do Espírito Santo. Então para mim é uma alegria, eu estou aqui a convite, mas uma honra estar aqui nessa tarde juntamente com os irmãos. Estou aqui, uma expressão que se usa lá fora, de peito aberto, né, para aquilo que os irmãos quiserem aí. Então me coloco à disposição desse trabalho. Que bênção, Fábio, para todos aqueles que estão agora entrando, estão aí linkando na rádio AD Betaima. Eu quero te dizer que nós estamos aqui, não é desde a manhã, nós estamos aqui desde a madrugada. Essa equipe dobrou o joelho da meia-noite até 1h da manhã. Oramos, fomos para casa, descansamos um pouco e voltamos às 10, aonde abrimos esta programação, este dia de programação ao vivo, trazendo, Fábio, toda a liderança, o nosso pastor setorial, porque é o primeiro ano, nós estamos envolvendo toda a liderança setorial, nosso pastor setorial, e com certeza Deus vai dar oportunidade para que todas as congregações também tenham essa oportunidade de expressar, de se dedicar, de falar daquilo que está sendo feito e está sendo trabalhado para o crescimento do reino de Deus. Eu quero te dizer que o trabalho de missões é um trabalho que a igreja do Taima tem um carinho muito grande. Esse carinho é tanto que nós tivemos a honra e o privilégio de estar com você aqueles 2 dias de evento. A igreja não mediu esforços, levantou as mãos, vestiu a camisa e disse: vamos lá, pastor, vamos ajudar esta obra, porque é uma obra que precisa da ajuda mútua. Tem que ser um ligado ao outro, porque é um trabalho que requer muita dedicação. E eu tenho visto, Fábio, que na sua coordenação, o trabalho de missões, ele tem crescido, ele tem alcançado vidas. Quero parabenizar aí pelo trabalho, a festividade de missões. Deus continue te abençoando, você e sua família, o teu ministério. Mas nós estamos aqui também para compreender e entender também como que funciona ali o trabalho de missões na sede, como que é a organização do pastor Fábio concernente às lideranças da congregação, como que procede, né, este trabalho. Por exemplo, tem irmãos que estão aí
nos ouvindo, e lógico que nós temos irmãos de outros países, outros estados, mas nós temos muita audiência do nosso setor. E às vezes nem sabe o coordenador da sede, que é de missões, e o trabalho que está fazendo. E esta é uma porta que se abre justamente para o irmão colocar à disposição, através das suas palavras, tudo aquilo que está sendo feito de missões ali na sede. Então, qual o trabalho ali com os coordenadores, né? O pastor Fábio e os coordenadores de missões da congregação? É até agradeço até pela oportunidade de a gente poder estar trazendo esse assunto aqui na rádio, porque eu entendo que ele é um assunto muito importante, até para poder trazer o conhecimento do público, da igreja. Inclusive, eu acredito que estejam nos ouvindo pessoas do nosso setor. Então, é sempre uma oportunidade de falar qual é a nossa visão. Quando a gente fala de missões, a gente fala de uma visão, né? E eu, particularmente, eu assumi esse trabalho em fevereiro desse ano, né? Ainda com a direção ainda do pastor Israel, que na oportunidade me trouxe à frente desse trabalho. E eu, no momento em que o pastor Israel me deu essa oportunidade, eu tenho uma visão do que é missões. Para mim, missões ele tem que estar focado em almas. O trabalho de missões que não está focado em almas, ele por si só já é um trabalho perene. O trabalho de missões ele tem que ter como objetivo almas, o tempo todo, né? Então, o que corre na veia de quem está na frente desse trabalho tem que ser almas, até porque a gente vive num mundo onde vidas, todos os dias, descem à sepultura, caminham a largos passos para o inferno. Então, a igreja ela tem que estar de prontidão. Então, antes de falar de como que ocorre todo o orquestramento do trabalho frente aos coordenadores, eu acho que é importante falar do que a gente fez em 2019 e qual é a visão de missões que eu tenho para o setor 47. É claro, né? E também já aproveitando, agradecendo o pastor Misael, a gente ainda está se conhecendo. O pastor Misael chegou ao nosso setor tem mais ou menos 1 mês e meio. A gente ainda não teve assim, a oportunidade de conversar sobre o que nós estaremos fazendo em 2020, mas eu ainda posso falar alguma coisa em relação a 2020 também. Mas o que eu posso falar para os irmãos que foi feito nesse ano aqui é um pouco daquilo que eu tenho de visão. Então, para mim, o trabalho de missões ele é sustentado por 4 pilares, né? E esses pilares eles estão sempre voltados, ou então apontados para a alma. Então, a primeira coisa que eu vejo como essencial, importante dentro de uma igreja é a área de evangelismo. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não está na rua, que não está em contato com as pessoas, ela é uma igreja que ela não está cumprindo a missão que Jesus nos deixou. E muitas vezes esse trabalho é abandonado porque a igreja ela se sente incapaz, ou ela pensa que esse trabalho ela não gera fruto, ou então se ela gera um fruto muito a longo prazo. E às vezes muitas igrejas acabam desistindo, não acabam permanecendo, prevalecendo nesse trabalho, porque é um trabalho a longo prazo, né? Você não sai à rua e evangeliza uma pessoa e essa pessoa já aceita Jesus. É um trabalho que leva tempo. E muitas das vezes as igrejas elas desistem desse trabalho porque elas não veem um fruto rápido, né? É um trabalho lento, mas é um trabalho necessário dentro da igreja. Então, o trabalho de evangelismo, e quando eu falo de evangelismo, é um trabalho, ele tem vários aspectos quando a gente fala de evangelismo, né? Ele tem aquele evangelismo que é aquele evangelismo pessoal, onde a igreja ali, num papo, numa conversa, não trazendo questões de difíceis discussões na rua, mas apresentando Jesus, assim como Jesus fazia na Bíblia. A gente não vai ver Jesus trazendo temas complicados, a gente vai ver isso muito mais Paulo, mas Paulo já pregando para a igreja. Quando a gente vai falar com o pecador, a conversa tem que ser leve, né? A conversa ela tem que ser mais objetiva, e a gente vai ver isso no exemplo na vida de Jesus. Jesus ele não complicava a conversa com as pessoas que não conheciam o reino de Deus. A gente vai ver Paulo fazendo isso, mas Paulo já pregando para a igreja, para quem já tinha conhecimento. Ensinando. Né? Quando o evangelista ele vai para a rua, ele tem que ter essa visão de que a conversa ela tem que ser uma conversa objetiva, clara, como se estivesse falando para uma pessoa realmente leiga, que não conhece o reino de Deus, que não conhece os planos, o objetivo, aquilo que Deus planejou para a vida de cada um.
Então, mas tem essa questão do evangelismo pessoal e tem o evangelismo em massa, que é onde você reúne a igreja, então você leva a igreja para a rua e você apresenta Jesus, mas também apresenta a igreja, né? Porque é uma oportunidade de você mostrar que a igreja ela não está apenas atrás de paredes, mas a igreja ela está presente na sociedade, dentro da comunidade. Então esse evangelismo ele tem que estar o tempo todo na rua, né? Ou através de uma conversa, que é o evangelismo pessoal, mas também o trabalho em massa, ou até por que não dizer, e a gente fez isso esse ano, que é aquele trabalho em que você bate porta em porta, chama as pessoas, fala de Jesus, porque é uma maneira da igreja também expressar amor, carinho, né? E mostrar que ela não está ali inserida no bairro, mas ela está alheio à comunidade. Não, ela faz parte e ela se interessa pelas pessoas que moram naquela comunidade. Então, eu vejo esse pilar como importante. Ele tem que fazer parte da rotina da igreja. E ali na sede, e eu tenho procurado estender isso para as congregações do nosso setor, a gente costuma fazer isso sempre após a escola dominical, porque é onde a igreja está reunida, e a gente sai ali nas circunvizinhanças, falando do amor de Deus, quando não, fazendo um culto ar livre. A gente tem uma caixa ali com microfone, a gente para em alguns locais e prega, canta 3 hinos, fala do amor de Jesus, e às vezes as pessoas elas vêm à frente, recebem oração, depois elas abrem as portas, a gente começa a fazer visita, ou seja, é um trabalho que vai gerando oportunidades atrás de oportunidades, né? Então, esse é um dos pilares que eu vejo. Na mesma linha, e é uma palavra que eu gosto de usar, ela não é uma palavra que a gente tem dentro da igreja, mas é uma palavra que a gente vai encontrar muito dentro das companhias. E nós que somos consumidores, a gente escuta essa palavra, eu vou usar o termo em inglês, mas é uma palavra que a gente, sempre quando compra um produto, a gente tem um departamento dentro das empresas que chama-se aftermarket, ou pós-venda, né? Como é que você trabalha essa pessoa que aceitou Jesus, ou que está namorando Jesus, ou que está recebendo Jesus? Você precisa de áreas dentro da igreja que dê continuidade de trabalho, né? Porque você tem o evangelista que está lá pregando, mas como é que eu dou continuidade? E é um departamento muito importante, que é o departamento de visitas. Porque muitas vezes você está pregando, Adilson, para uma pessoa, e essa pessoa ela quer um trabalho dentro da sua casa, um culto. Então você precisa ter uma área dentro da sua igreja, onde você tem um grupo focado em dar assessoria, dar continuidade a esse trabalho, né? Não é só entregar o folheto, não é só falar que Jesus te ama, mas é ter continuidade, porque a pregação, ganhar uma alma para Jesus, às vezes demanda tempo, né? Tempo, investimento, e você precisa ter uma estrutura dentro da igreja, e às vezes a gente carece dessa estrutura, e uma das coisas que eu tenho tentado implementar e melhorar ao longo desse ano é justamente isso. Demora, porque é um trabalho voluntário, nem sempre você tem disponibilidade das pessoas, você precisa treinar as pessoas, que também é um trabalho que nós, muitas vezes não temos tempo. Então, é um trabalho demorado, né, que demanda tempo, mas é um trabalho necessário. Então, dentro desse pilar eu vejo o evangelismo, mas a área de visitas também como importante. Como sequência ou continuidade desse trabalho, o discipulado, que seria uma extensão da visita. Porque às vezes a pessoa... Ela, na visita, ela quer uma oração dentro do lar, ela quer uma libertação, mas a partir do momento que essa pessoa ela entende que aquele é o caminho, aquela é a decisão que ela tomou, então você precisa ter uma estrutura dentro da igreja para agora acolher essa pessoa e ensinar questões básicas. E isso eu vejo que são 2 coisas que são necessárias. Primeiro, você precisa ter alguém dentro da igreja que ame fazer isso. Porque você encontrar dentro da igreja pessoas que queiram falar para uma pessoa que está chegando coisas básicas como por que Jesus morreu na cruz, por que devemos batizar, muitas vezes, nós que já estamos há muito tempo na igreja, muitas vezes isso não nos entusiasma. Mas a gente precisa encontrar pessoas dentro da igreja que amem fazer isso, não para agregar valor para essa pessoa que está fazendo, mas para aqueles que estão chegando. Então você precisa ter essas pessoas dentro da igreja, e muitas vezes também é difícil trabalhar, mas é uma área necessária também dentro da igreja. Que maravilha. Fábio, nós queremos te perguntar, sobre o seguinte tema. Nós acompanhamos aí que foi feita algumas cruzadas evangelísticas no setor. E essas cruzadas que foram feitas no setor
tivemos aí um acompanhamento e muitas pessoas, Fábio, voltaram, aceitaram Jesus, né, como Salvador da sua alma. E qual é o tamanho, a dimensão do projeto de Cruzadas para 2020? Esse trabalho tem resultado? Tem. Esse trabalho é um trabalho que eu particularmente, talvez seja um dos trabalhos que eu mais aprecio. Eu gosto dessa interação com a comunidade, né? Eu gosto de pregar na rua. Eu gosto de pregar, né? Isso é uma das coisas que se precisasse eu pagava para pregar, mas particularmente, especialmente, eu gosto de pregar na rua. Porque ali na rua você não precisa de muita... se prender a esboço, ter um cuidado com o que você vai falar. É claro que a gente tem, como pregador da palavra de Deus, a gente tem que respeitar alguns princípios, mas na rua você está falando com pessoas que são leigas, então o seu vocabulário ali acaba sendo mais sedentas, simples, né? Acaba sendo mais simples. Você tem que entender que para você alcançar aquelas pessoas, você também tem que usar o vocabulário daquela pessoa. Então, é uma parte que eu particularmente eu aprecio. E esse trabalho, respondendo a sua pergunta, ele é um trabalho que tem frutos, né? Eu estava vindo para cá para participar com vocês aqui, eu estava tentando contabilizar. Isso é uma das coisas que a gente também precisa melhorar, o controle, né, dos nossos trabalhos. Mas tudo isso, dentro da igreja, você sabe melhor do que eu, que a gente precisa de mãos. Sim. Né? Então, o trabalho é um trabalho voluntário. Mas, assim, de modo geral, a gente deve ter feito esse ano por volta de umas 10 cruzadas, sem falar dos trabalhos que a gente assessorou os departamentos, né? Que bênção. E as congregações. As congregações que a gente também fez em algumas praças, evangelizando. Eu estava contabilizando, assim, mais ou menos umas 50 almas aceitaram Jesus esse ano em virtude desse trabalho. Mas o percentual de retenção... Eu estava fazendo as contas também, Adilson, ele ficou em torno de 30%. 30%. Então, ou seja, de 50 pessoas que aceitaram a Jesus, apenas 15 pessoas permaneceram, né? Sem falar aquelas que já desceram às águas batismais. Então, é um percentual baixo. Mas por quê? Porque a gente ainda precisa estruturar essas áreas que eu acabei de falar, né? O discipulado, você precisa ter uma estrutura. Está no meu projeto para 2020... Quando a pessoa aceita Jesus, muitas vezes essa pessoa ela está abandonando o mundo, as amizades, e ela espera encontrar na igreja amizade, carinho, acolhimento. E muitas vezes a igreja, né, que somos nós, não estamos preparados para receber essas pessoas. E de que forma? Né? É parte do meu projeto a gente fazer um kit, né, para essas pessoas que estão chegando, a gente apresentar, dar um kit para essa pessoa, uma carta de bem-vindo, né, apresentando quais são os canais de comunicação dentro da igreja. Muitas vezes você lê a Bíblia, mas a pessoa não tem uma Bíblia, então a Bíblia tem que fazer parte do kit, assim como um inário. Então, tem algumas questões que são simples, mas que ajudam nessa integração, sem falar na área do discipulado, porque é uma porta em que a pessoa vai encontrar para poder integrar com parte da igreja. Fábio, eu vou aproveitar fazer duas perguntas e vou deixar aqui também um espaço para o nosso irmão Gabriel, que é o líder de missões aqui, junto com o nosso irmão Hélio, na congregação do Taima, fazer também algumas perguntas. Mas eu queria te perguntar o seguinte: nós encontramos, não adianta nós escondermos isso. E o lugar mais fácil que de repente a gente pode ter uma mão amiga e que ajude é aqui. Porque você está cara a cara com aqueles que estão ouvindo e podem ajudar a obra missionária. E uma das coisas, ou duas coisas que nós percebemos, é que quase em todas as oportunidades de pessoas que vêm para Jesus, ela precisa também de alimento. Está pelo momento difícil. Em outra mão, pessoas que estão envolvidas com drogas. E precisa de um acolhimento especial. Que seja um acolhimento de tratamento. Que não seja só sentar no banco e ouvir a palavra, mas ele precisa ser tratado. Existe, Fábio, no nosso setor, algum aparato para esta questão? Os dirigentes podem te procurar,
Ou nós estamos aí engateando, isso não é vergonha para ninguém, mas estamos correndo atrás. Existe essa, dentro desse contexto que eu te falei, nessas duas perguntas, um preparo ou um pré-preparo para que isso aconteça futuramente? Eu sou muito... As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito franco e eu não tenho problema em responder o que você está me perguntando. Eu sou muito criterioso. A gente tinha... Eu quando eu assumi esse trabalho, a gente tinha alguns parceiros, eu vou chamar de parceiros, sim, que nos assessoravam com relação a esse ponto que você colocou, ou seja, um drogado, essa questão de ajuda. Até respondendo essa questão de ajuda, a gente tem assistência social dentro da sede, que vai muito bem, obrigado. Muito... Então, nos ajuda com relação a isso. Com relação à casa de recuperação, eu sou muito criterioso, então eu procurei conhecer o trabalho da casa de recuperação que estava ligada ao setor e ainda continua ligada ao setor, mas, na minha opinião, ela não preenche os requisitos que eu julgo ser necessário para poder recuperar uma pessoa. Porque muitas vezes a gente acredita que as drogas elas são apenas uma incidência ou elas são reflexo apenas de uma ação demoníaca. E nem sempre é isso. Existe uma questão patológica por detrás. Dependência, né? Uma dependência em que essa pessoa ela deve ser tratada. É claro que a ação do Espírito Santo, a palavra liberta, mas é uma questão patológica em que esse indivíduo ele precisa de tratamento especializado. Então, o que nós temos, o que eu tenho tentado encontrar, pastor Adilson, são parceiros que demonstrem essa qualificação. Uma seriedade. Uma seriedade, que apresentem essa capacidade, não apenas para a gente enviar pessoas lá e acreditar que apenas ler o Salmo 91, Salmo 23 vai recuperar a pessoa, ou fazer oração. Isso ajuda, né, no que diz respeito à vida espiritual, mas existe uma questão patológica que não pode ser ignorada e a gente precisa tratar. E muitas vezes a gente precisa ter parceiros sérios. Eu entendo, particularmente, que a gente ainda não encontrou, mas isso está como pauta para que 2020 a gente possa encontrar e aí sim apresentar o ministério com uma solução. E nós já queremos deixar as portas abertas aqui da rádio, Fábio, para contar com colaborações, ajudas, indicações, né, de casas de recuperações sérias, né, direcionado a você, que é o coordenador setorial, porque você está correto em realmente afirmar que não é apenas uma imposição de mão, muitas vezes porque existe uma dependência. E nós temos, às vezes, sentido isso. E quando nós sentimos isso de uma pessoa que está próximo, corta o coração. Porque você vê aí 2 meses, tudo bem, daqui a pouco desmoronou. Então, realmente precisa um tratamento, um acompanhamento, né? um cuidado especial nessa pessoa. E não somente isso, né, pastor Adilson? Quando a gente fala de casa de recuperação, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter uma separação entre o masculino e feminino. E sim, hoje, sim. A gente, eu acho que, pelo menos eu tenho dificuldade de encontrar, mas existe uma escassez em parceiros que tenham como foco a ala feminina, né? É muito mais comum você encontrar essas casas que apostem na recuperação da ala masculina, até por uma questão estatística, é maior, mas a gente, se os ouvintes que estão nos ouvindo nos puder ajudar, se tiverem conhecimento, eu agradeço, porque nós estamos imbuídos nessa missão de encontrar casas sérias que possam nos ajudar a recuperar essas pessoas e que elas possam permanecer. Porque se a gente for fazer um levantamento de pessoas que foram enviadas, mas que permaneceram, também é baixo. Isso a gente precisa aumentar. E por via normais, nós temos aí o nosso site. A todos os amigos e irmãos que estão aí nos ouvindo, pode entrar, deixar sua mensagem lá, ou no Facebook. Com certeza isso será pelas vias normais, chegará até nós, encaminhamos aos líderes da congregação e os líderes da congregação levará até você. E aí será discutido a nível setorial, se pode ou não pode, se é necessário ou não é, se deve ou não deve, e nós estamos abertos. Mas toda ajuda para um caso de recuperação de um ser humano, nós estamos falando de vidas, de almas, que ela só tem 2 destinos. Ou o céu, ou o inferno. Nós não podemos fazer volta aqui nesta noite. Nós temos que falar a realidade.
ou o céu ou o inferno. Então, se trata de vidas. Se pessoas que estão nos ouvindo, tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp da rádio, tem um site, e pode deixar aí a sua dica, sugestão, e fazer aí o seu comentário para nós deixarmos chegar até a coordenação setorial. Gabriel. Pastor, eu estive ali conversando um pouquinho com ele fora do ar, fiz até uma pergunta e ele falou que tinha algo ainda a ser resolvido, e ao decorrer do ano que vem nós estamos aí nos reunindo para dar continuidade a esse trabalho, né? Que eu iniciei aqui esse trabalho juntamente com o irmão Hélio, a confiança do pastor Adilson, que deu a nós essa confiança desde o ano de 2008, à frente desse trabalho, e já estamos caminhando aí para o ano de 2020, porque 2009 já está terminando. E a obra de missão é uma obra árdua, onde muitas das vezes nem todos têm um certo tempo ou demonstra paixão a demanda da obra de missão, mas a gente sabe que essa é uma missão deixada por Cristo a toda a igreja. E a gente encontra barreiras por todos os lados, às vezes mesmo até de nós mesmos, devido ao nosso tempo. Mas desde quando a gente sai de casa e depara com pessoas em várias circunstâncias na rua e no trabalho, como hoje eu posso citar, foi um caso ocorrido comigo, que eu cheguei ali no trabalho por volta das 7h30 e deparei com um rapaz em desespero aos plantos por conta do seu irmão, que devido à dependência química de droga, ele ingeriu veneno. E ele estava ali desesperado. E eu tentava conversar com ele, mas o desespero era tão grande que ele saiu ali em desespero e para socorrer o seu irmão. E a gente, como Igreja de Cristo, a gente tem que fazer algo por essas pessoas. A gente não pode ficar simplesmente parado ou esperando que essas pessoas venham à igreja. Como o nosso irmão líder Fábio falou, a gente tem que ir às ruas. Tem que ir de encontro a essas vidas que estão caminhando ao abismo. A gente tem que resgatar essas almas. E às vezes é difícil devido ao nosso tempo. Às vezes a gente encontra barreiras por conta de não ter um recurso para acolher essas pessoas. E como o nosso irmão acaba de falar, é que a gente tem que encontrar pessoas que nos ajudem para que nós ajude essas pessoas. É isso mesmo. Eu quero agradecer aí a audiência no Facebook, quero agradecer a audiência aí na Rádio Web ADB Time, muito obrigado. Nós estamos com o coordenador de missões setorial, evangelista Fábio. Fábio está aqui fazendo um bate-papo sobre o ano de 2019 de missões e também alguns assuntos que envolvem a obra missionária a nível setorial que está na sua responsabilidade. E é isso aí, irmão Fábio. O que o Gabriel falou realmente precisa de mãos dadas para que esta obra vá para frente. Com certeza, essa conscientização que nós devemos ter como igreja, ela tem que estar presente, não somente nessa discussão aqui, ou apenas no culto de missão. É muito comum você falar em missões apenas no segundo domingo do mês. Mas o assunto missão, o assunto evangelismo, o assunto alma, ele tem que ser falado todo o tempo. E eu sou uma pessoa que amo fazer esse trabalho, eu sou incansável. Eu vou cometer aí alguns erros durante essa gestão, porque nós somos seres humanos. Somos seres humanos, estamos aprendendo, mas os irmãos que me conhecem ou que ainda não me conhecem nunca vão ver o corpo mole. Eu vou estar sempre apostando, indo atrás de vidas. É um trabalho que eu gosto. Amo fazer esse trabalho, amo recuperar vidas, amo estar em contato, principalmente com aquelas pessoas que são as menos favorecidas. Eu tenho uma inclinação para ajudar, porque a gente vê a necessidade, uma necessidade maior. E eu acho que a igreja, pastor Adilson, ela tem um papel importante. Isso é uma das coisas que eu tenho como um pilar dentro desse trabalho. A igreja ela tem que integrar com a comunidade. Né? E integrar com a comunidade é abrir as portas da igreja, mas não se colocar alheio. Porque às vezes a gente abre as portas da igreja às 7 da noite.
né? E aqui fazendo só uma alusão, né? Porque é a hora que começa o culto. Mas a igreja ela tem que estar com as portas abertas o tempo todo. E de que forma que a gente pode atrair as pessoas? A gente só atrai alguém se a gente vai lá fora e convida essa pessoa. Você não consegue atrair uma pessoa de dentro de onde você está, para que você possa brilhar. É o que Jesus fazia. Ele não ficava dentro lá do cenáculo, ele não ficava dentro lá das me falhou agora o nome. Das sinagogas. Ele não ficava dentro da sinagoga para atrair as pessoas, não. Jesus, para que pudesse atrair as pessoas, ela ia ao encontro dessas pessoas. E esse é o trabalho da igreja. Tem muitas igrejas hoje que querem atrair as pessoas de dentro da igreja. Isso não vai acontecer, porque o exemplo já foi deixado por Jesus. Tem que ter uma integração da igreja com a comunidade. Se isso não acontece, não tem como atrair as vidas. Isso é verdade. Pastor Fábio, nós estamos chegando ao final aí. Queremos deixar um tempo aí para você ter com sua família, neste sábado que Deus nos preparou. Mas nós queremos fechar. E queremos te perguntar, você tem algum hino que gostaria que o nosso irmão Lucas já preparasse ali? Assim que terminar, ele vai soltar esse hino e você vai ouvindo em nome de Jesus. Eu vou pensar aqui. Eu queria... nós já estamos terminando. Daqui a pouco, mas eu ainda vou te fazer uma pergunta sobre os missionários que nós estamos atendendo aí fora do país. Eu vou pensar no hino, já passa para ele, vai procurar. Então, pastor Fábio, dando continuidade aqui, nós temos alguns missionários que o setor tem ajudado. Inclusive, missionário Licanô, ele ouve esta rádio sempre. É um missionário que quando fala assim, a DBTime está ao vivo, ele já entra lá e começa a mostrar para o povo dele, eu conheço esse aqui, e começa a falar. Então, uma pessoa que mora no nosso coração, é um missionário sério, que tem feito uma obra de Deus ali na Bolívia, é isso? Na Bolívia, e tem ganhado almas para o reino de Deus. Então, nós temos um setor que tem ajudado alguns missionários fora do estado de São Paulo e fora do país. Eu gostaria que o pastor Fábio, assim, não muito detalhado, mas pode dizer aí aonde estão esses missionários e qual a dedicação do setor neste trabalho. Qual é a inclinação do setor nesse trabalho? Bom, hoje nós temos 4 missionários no setor. Nós temos o pastor Nicador, que está nos ouvindo aí. Já aproveito a oportunidade para mandar um abraço. O pastor Nicanor é um amigo, ele está na Bolívia, né, e é um pastor sério, comprometido com a obra de Deus. Então a gente ajuda o pastor, na verdade ajudamos todos os missionários, a igreja ajuda a manter ou a custear parte dos custos desses missionários nessas localidades. Então nós temos o pastor Nicanor, nós temos o pastor Manuel Guimarães, que ele está ali em Cansanção, que às vezes eu troco os Poções na Bahia, obrigado. Ele está ali em Poções, inclusive eu estive lá há umas 3 semanas, participando ali da inauguração do templo, uma bênção. O pastor Guimarães, ele tem uma história muito bonita ali naquela região, ele levantou uma igreja do lodo, né? Isso prova o amor, o carinho, o trabalho que esse pastor tem dedicado para aquela região. Também estive com o pastor Ailton, também no mês de novembro, esse sim lá em Cansanção, né? Também um pastor que tem uma igreja linda, mas que começou debaixo de uma árvore. Então, a gente vê que a igreja, quando ela investe nesse trabalho, investe de que forma? Financeira e através das orações. E eu estive lá, nesses 2 locais, e eu pude presenciar o trabalho desses homens de Deus. E nós temos também o outro pastor, o Manuel Messias, esse que também agora ele está mudando, eu acho que ele está indo para o Amapá, ele está mudando de localidade, ele está para confirmar, mas são esses 4 pastores que nós temos aí no radar, e eu tenho aí como projeto para 2020, enviar mais missionários. Eu tenho falado com o pastor Misael, esse é uma das pautas para o próximo ano, enviar alguém do nosso setor para estar também expandindo esse trabalho, essa malha de missionários, porque por esses lugares que eu andei aí, nesse período, eu vi a carência e a gente precisa estar enviando mais homens que estejam inclinados a fazer esse trabalho. Pastor Fábio, eu tenho louvor, mas pastor Fábio, fica à vontade para escolher. Eliezer Rosa, Desejo Missionário. Este é um louvor que fala muito forte, principalmente no meio missionário, mas fica à vontade aí, viu, pastor Fábio? Então, são esses os missionários que o setor atende, e o pastor Fábio teve agora com o pastor Manuel, é isso? Manuel. O pastor Manuel teve o privilégio de dirigir o Taima, ele acho que ficou 3 anos aqui dirigindo o Taima, e foi uma bênção na vida dos irmãos aqui. Um homem de Deus.
Gente boa. Homem de Deus. Gente boa, sempre passa por aqui. Quando ele chega no setor, ele dá uma passada aqui no Taima. A última vez que ele teve, eu não estava na quinta-feira, eu fui no aniversário de dirigente. Ele passou por aqui, foi uma bênção de Deus na vida da igreja. Homem de Deus. Então, pastor Fábio, nós queremos aqui deixar as portas abertas da rádio, viu? Toda a equipe está à disposição e queremos contar com a ajuda de todos os dirigentes, obreiros do setor. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue abençoando a tua congregação. Mas não esqueça de missões. Missões é tirar pessoas do inferno e trazer para o reino da luz. E é difícil esse trabalho. Temos que dar as mãos. Então, estamos aí à disposição. Alguém que quer mandar dar uma indicação, mandar uma ajuda, pode procurar aí pelo nosso site, pode procurar aí também pelo nosso WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Nosso irmão Hélio sempre está respondendo. Não é isso, irmão Gabriel? E estamos à disposição aí do pastor Fábio. Com certeza, estamos à disposição. Sempre que ele precisar de ajuda, pode contar conosco, na medida do possível. Assim como o senhor falou no início, vestimos a camisa e vestimos literalmente no Congresso de Missões. Verdade, né? A gente estava verdade. Todos, Jardim Taima, uniformizados. Vestimos a camisa literalmente. Verdade. Até Giovanni, cantor renomado, sentou lá no banco e ficou cantando com os irmãos, rapaz. E brincadeira, viu? Sentou lá, quando eu olhei no vídeo, apareceu ele, eu disse, rapaz, é brincadeira. Estava lá cantando, levantando a mão, dando glória. Só não pôde correr com a cadeira na cabeça, né? Mas foi uma maravilha. É verdade. E a gente também precisa voltar, né? Os trabalhos que a gente faz, o trabalho culto ar livre ali na Praça do Jardim Dom José, pastor. E às vezes a gente pensa que esse trabalho não faz efeito. Verdade. Mas a gente começa a conversar com pessoas e aí as pessoas falam, a gente ouve, vocês quando estão aqui louvando, a gente ouve os louvores, a gente ouve a palavra. Pessoas que não estão ali fisicamente, mas o seu ouvido está atento para isso. Verdade, pastor Fábio. Nosso irmão Manelito está aqui, queremos agradecer aí a sua presença. Está ali sempre bonito com aquela camisa DBTAI, mas só não pode tirar ela, está ali, ó, ouvindo. Ele sempre está nos ajudando junto com a equipe aqui, é o irmão que nos auxilia, e nós pegamos essa caixa aí, e toda segunda quinta-feira que antecede o culto de missões, vamos ali para a Praça Dom José, paramos aí alguns meses e fazemos um trabalho de evangelismo. Então as irmãs se reúnem ali, já mandei foto para o pastor Fábio, ele viu aí, é um trabalho muito gratificante. Porque quando nós saímos dali, Fábio, parece que você sai dali mais leve. Parece que você sai dali mais a cumprir aquilo que eu tinha que fazer. Pelo menos em alguns minutos, mas eu fiz aquilo que eu tenho que fazer como cristão, em busca das almas. É um prazer muito grande. Eu vou contrariar o pastor Adilson aqui. Eu queria ouvir o hino Oséias de Paula, São as Coisas de Deus. Eu acho que esse é o nome. Maravilha. Eu não sei se... Eu acho que é alguma coisa assim, mas são as coisas de Deus. Nosso irmão Lucas separa ali os dois, e em sequência nós vamos soltando aí, Lucas, porque ele vai no carro e já vai chorando e dando glória a Deus, hein? Falando em mistério. Pastor Fábio, muito obrigado. Deus te abençoe. Fica aí Posso deixar uma palavra? Pode, fica aí as suas considerações, é isso que nós vamos falar. As suas considerações e uma palavra para quem está nos escutando. Este é o momento. Eu vim pensando aqui, nós estamos chegando aqui no final do ano, e antes de eu fazer os meus agradecimentos aqui, eu queria deixar uma palavra de Deus para os nossos ouvintes, que está no livro de Isaías, no capítulo de número 54. Eu gosto muito dessa palavra aqui, especialmente quando a gente está chegando no final do ano, e ela nos traz abre uma porta de esperança. Então, a palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 54, a partir do verso 1, diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida.
Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viudez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor, ele será chamado Deus de toda a terra. Essa palavra aqui, ela foi profetizada há mais de 2.700 anos atrás, pelo profeta Isaías. E o interessante é que essa palavra, ela ainda continua viva. E ela, através dela, a gente ainda consegue tirar algumas lições, pastor Adilson. A gente vai ver que no versículo 1, quando o profeta, ele traz essa palavra ao povo de Sião, temos que lembrar que naquele momento o povo estava cativo. Ele traz uma palavra de esperança, né? E ele faz ele traz aqui uma afirmação de que a estéril, ela vai ter mais filhos do que aquela que podia ter filhos, né? E uma promessa, porque a gente vai ver ao longo da Bíblia que há mulheres estéreis, né? Mas só através do milagre de Deus é que ela começou a ter filho. A gente tem algumas mulheres na Bíblia, mas existe uma promessa para Deus, dizendo assim, olha, mesmo que não pareça, mesmo que tudo esteja trabalhando contra, né? Eu estou dizendo que você vai produzir, né? Então, é uma palavra de esperança. Talvez esse ano de 2019 tenha sido um ano terrível, eu não sei quem está nos ouvindo, mas talvez esse ano tenha sido terrível. Desde o dia 1º de janeiro, talvez não seja um ano para se recordar. Mas Deus está dizendo assim, que ainda que pareça estéril, ainda que pareça que não vai dar fruto, Ele está dizendo que mais serão os filhos teus do que aqueles que podem ter filhos, né? E o versículo 2, ele continua dizendo o seguinte: tanto é verdade, diz o Senhor aqui, que o que eu estou falando vai acontecer, é que Deus, ele manda preparar. Então ele manda ampliar o lugar da tenda, né? Ou seja, o que Deus está dizendo assim, olha, começa a demarcar, né, o território. É como se Deus estivesse dizendo, prepara para crescer. A gente está acabando o ano aqui, a gente às vezes pensa que o dia 31 de dezembro vai ser para a gente selar o lacrão, selar o caixão. Mas Deus está dizendo o seguinte, olha, prepara para crescer em 2019. Então começa a preparar a tua tenda, né? Ele vai dizer aqui mais na frente, né? Começa a ampliar as cortinas, porque a cortina fala de cobertura, né? Olha, começa a deixar todo o cenário armado, porque você vai crescer, né? As coisas, elas vão mudar. E aí, na parte final do versículo 2, ele fala assim, olha, não o impeças, mas alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. A gente sabe que estaca, elas são aquelas que demarcam, ela funciona como um marco, como uma coluna. Dependendo de onde você colocar as tuas estacas, vai ser o tamanho da tua tenda. E quando Deus estava dizendo para Israel assim, olha, demarca o espaço que você quer colocar a tua tenda, porque é você que vai delimitar. Então, o ouvinte que está nos ouvindo aqui essa noite, Deus está dizendo aqui, através dessa palavra, que o ano pode ter sido terrível, mas Deus está te fazendo uma promessa, porque 2020 é para você preparar, né? Preparar para crescer. Então, prepara as estacas, demarca o território, né? Isso em todas as áreas, né, pastor Adilson? Na área trabalhista, no relacionamento, no casamento. Talvez as coisas não tenham funcionado esse ano, mas Deus está dizendo o seguinte, olha, parece que você vai começar a lançar a fundação de novo. Porque quando a gente vai lançar a estaca, parece que a gente está começando tudo de novo. Mas Deus está dizendo assim, pode parecer que você está voltando para trás, mas não é isso que eu estou te prometendo. Se você demarcar as estacas, demarcar o território, quem vai determinar o tamanho somos nós. Deus, ele se encarrega de fazer crescer, né? Então é uma promessa, também uma palavra já também de final de ano e de uma esperança para 2020, para quem está nos ouvindo, para quem acompanhou a programação durante esse ano. Também já quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao ministério, o pastor Misael, o pastor Israel que me ajudou, né? que me lançou, aí me colocou à frente desse trabalho, também aos secretários de missão que me ajudaram, a igreja do Jardim Taima, todos aqueles que contribuíram direto e indiretamente com o trabalho de missões. Também eu queria deixar aqui o meu agradecimento, os meus desejos de Feliz Natal, um próspero ano novo, e que os irmãos fiquem com essa palavra, porque a partir do momento em que nós armarmos nos prepararmos para crescer, o versículo 3 diz assim, porque transbordará a mão direita e a esquerda. Então existe uma promessa aqui de Deus para 2020, apesar dos economistas dizendo que não vai crescer o PIB, apesar da gente ver uma recessão aí em alguns países
que eram iminentes. Deus ele não trabalha com estatísticas, com economia, Deus ele trabalha de modo diferente, né? Então, uma palavra aqui de esperança para aquele que tem fé. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra no coração dos irmãos, agradecer pela oportunidade que os irmãos aqui abriram espaço, e um beijo no coração de todos os irmãos. Que Deus continue abençoando o pastor Fábio. Nós estamos voltando daqui a pouco com o nosso irmão Giovanni. Tem 2 cantores aqui afiados, com a língua afiada aí para cantar até meia-noite. Eu quero ver agora o fogo cair em nome de Jesus. Paz do Senhor, continua conosco na live, continua conosco aí na rádio ADB Time.